Olá, boa noite, pastores, missionários, líderes em geral, demais irmãos, famílias da IDPB Monte Carmelo. Que honra poder falar com vocês por esse vídeo para compartilhar um pequeno texto da parte de Deus no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Espero que nesse momento que você está vendo esse vídeo, você esteja bem com a sua família, você esteja bem com os irmãos, na cidade onde você está, no bairro, seja aqui na capital amazonense ou nos municípios do interior. Espero que vocês estejam superando aí esse momento difícil, de crise, de pandemia, de uma grande adversidade, tá? Espero que todos vocês possam estarem bem nesse momento, em paz, na esperança e na expectativa de que cedo ou mais tarde o Senhor vai agir, vai operar e nós vamos voltar a nos encontrarmos novamente no templo para celebrarmos o nome do Senhor. Então aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3, a palavra de Deus diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Portanto, meus amados irmãos, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, tá? Se você lê a Bíblia, se você lê os documentários históricos, os livros seculares, você vai encontrar diversos momentos que a igreja, tá, começando pelo ministério de Jesus, se estendendo ao ministério dos apóstolos, na igreja primitiva, no período das reformas, até os nossos dias, historicamente falando, a igreja sempre passou por momentos de dificuldade, por momentos de resistências, perseguições políticas, governamentais, diversos tipos de perseguições em diversas nações. Até hoje, nos nossos dias, somos sabedores que nos países comunistas, que nós chamamos os países da janela 10x40, que são os países menos evangelizados do mundo, nós sabemos que a igreja do Senhor continua passando por perseguições diariamente. Muitos cristãos são mortos, são perseguidos, são assassinados em diversas nações da terra, de forma que nós somos testemunha de que a igreja sempre passou por momentos difíceis. Esta não é a primeira dificuldade, não é a primeira adversidade que a igreja do Senhor está enfrentando. Por isso que o autor de Hebreus, ele diz: nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, tá? Além daquelas testemunhas da fé, daqueles que se tornaram os heróis da fé, daqueles que se colocaram diante de Deus para enfrentar diversos tipos de adversidade e que superaram diversos problemas no decorrer da sua existência, no decorrer do seu chamado, do seu ministério, seja como sacerdote, seja como profeta, seja como um discípulo do Senhor. Nós sabemos que em diversos momentos várias pessoas enfrentaram muitas dificuldades. E por isso que o autor de Hebreus está dizendo que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. E se nós temos essas testemunhas, qual é a exortação que a palavra de Deus está dando? Que nós deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Você pode me dizer: pastor, mas que embaraço nesse momento? Qual é o embaraço que nós estamos enfrentando? Essa pandemia, esta adversidade, esse vírus que está causando transtorno, que está causando
toda uma revolução política, governamental nas nações. Algumas pessoas realmente estão embaraçadas nesse momento. E a palavra de Deus diz que nós devemos deixar todo embaraço, ou seja, nada pode nos embaraçar mediante a nossa fé, mediante as promessas que Deus tem para a nossa vida. Nada pode nos embaraçar nesse momento, muito menos o pecado. Então ele diz, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Talvez você possa dizer que nesse momento não há tempo para pecar, mas para pecarmos nem precisamos sair de casa. O próprio Deus falou para Caim que o pecado jazia à sua porta, bateria na sua porta, e ele precisava vencer o pecado. E aqui a palavra de Deus mais uma vez está dizendo que nós devemos deixar todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu quero dizer para você que a proposta de Deus, que o plano de Deus para a sua vida não se encerra nesta pandemia, não se encerra nesse momento de crise. A proposta, o plano que Deus tem para a sua vida permanece independente das circunstâncias, independente da adversidade que você possa estar enfrentando. E ele está dizendo que nós precisamos correr, ou seja, nada pode parar o plano o plano que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, em qualquer circunstância da vida. E ele diz que para que esse plano seja concluído, nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a ignomínia, ou seja, Jesus enfrentou todo tipo de adversidade, ele enfrentou todo tipo de perseguição, ele desprezou a rejeição, o opróbrio que levantaram contra ele, ele não perdeu o foco, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às perseguições, ele não perdeu a visão do chamado, ele não perdeu a fé, ele não perdeu a confiança, pelo contrário, ele suportou a cruz, tá? Ele foi na cruz, foi crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele assentou-se à destra do trono de Deus. E o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, no versículo 34, que lá no trono de Deus ele intercede por nós. Então, queridos irmãos, amados pastores, líderes, demais irmãos, famílias desse ministério, da IDPB, a palavra de Deus diz: considerai, pois, aquele que suportou. Este é o momento que nós precisamos continuar sendo grato, continuar considerando aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não viemos enfraquecer, para que não viemos desvanecer em nossos ânimos. Nós precisamos continuar animado, nós precisamos continuar focado na fé, na confiança do Senhor, adorando o Senhor, falando com Ele, se consagrando a Ele, se santificando para Ele, ajustando a nossa vida naquilo que temos falhado, para exatamente não enfraquecermos na fé. Esse não é um tempo para você desvanecer, esse não é um tempo, pastor, líder, missionário, amado irmão, família do povo de Deus, este não é um momento para o desânimo, este é um momento para você se erguer na fé, se ajustar na fé, se consertar na fé, se consagrar, continuar adorando o Senhor, aí na sua casa, com a sua família, no seu quarto, em cada e qualquer momento do dia ou hora que Deus tem lhe dado nesse momento de confinamento. Não perca a fé, não perca a esperança. Levante a sua cabeça, levante os seus olhos, contemple a soberania, contemple a grandeza, o poder de Deus nesse momento. Se levante na fé, porque Deus tem proposto uma carreira para você, para a sua vida, para a sua família, seja na área ministerial, seja na área financeira, empresarial, profissional,
A proposta que Deus tem para a sua vida não se encerra com esta pandemia. Por isto, a palavra de Deus diz no livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 22, olhai para mim e sereis salvo todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ele está no controle de tudo, Ele tem o comando de tudo, Ele tem a resposta para esse momento, na minha e na sua vida, e para a sua igreja, e para as nações que porventura venham reconhecer que Ele é o autor e consumador da fé e da salvação eterna. Meus amados irmãos, fique com esta mensagem. Um grande abraço a cada um de vocês, onde vocês estiverem. Deus está conosco, o Espírito Santo tem nos fortalecido, e que a sua família seja grandemente tocada nesta palavra, nesta noite, onde você estiver. Eu quero encerrar esta mensagem orando com você nesse momento, colocando a sua vida, a sua família, os seus sonhos, seus planos diante de Deus. Pai, nesse momento eu oro com essas famílias, eu oro com esse pastor, com esse missionário, eu oro com esse irmão, eu oro, Deus, por cada um daqueles que estão assistindo e ouvindo esse vídeo, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua mão poderosa, salvadora, transformadora, supridora, guardadora, possa estar estendida para o teu povo, possa estar estendida para a tua igreja. Senhor, nós te amamos, Senhor, nós te exaltamos, Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade, independente das circunstâncias, independente das adversidades. Nós louvamos o teu nome, bendizemos a tua pessoa e abençoamos cada família que porventura esteja vendo e ouvindo por esse vídeo esta mensagem. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.